Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse podcast, mas nós estamos aqui mais uma vez no encontro com a doutora Lu. Meu nome é Fernando Neles e nós iremos conduzir um podcast aqui que com certeza, como eu sempre falo, vai fazer total diferença na sua vida. Como eu sou Pidão e você já me conhece, então se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu comentário, deixa seu like, porque é muito importante para nós, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E eu vou te dizer uma coisa, é relevante mesmo, tá? Hoje nós estamos aqui mais uma vez com a doutora Luciana, nós estamos aqui também hoje com o psicólogo, hipnólogo Rafael, tá bom? E nós vamos bater um papo bem gostoso, nós vamos falar sobre depressão pós-parto. Um papo com certeza gostoso e sério ao mesmo tempo, porque é um assunto que nós vamos aqui conversar com temor e tremor, porque nós sabemos a importância disso. Não é isso, doutora? Isso aí, né, Rafael? Obrigada. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço a sua participação. Você sabe que é uma honra você estar com a gente, tá? É sempre um prazer estar aqui para contribuir com vocês. Isso aí, tamo junto. É um papo muito interessante. É uma patologia que afeta muitas mulheres no período puerperal, tá? É mais comum do que se imagina. E, infelizmente, nem todo mundo sabe tratar e, por incrível que pareça, não sabe diagnosticar. Então, eu acho esse papo assim, vai ser muito interessante a gente levantar algumas questões em relação a isso. E, pelo incrível que pareça, eu também tive depressão pós-parto. Eu sofri muito com depressão pós-parto. Porque a depressão pós-parto, ela tem origem também genética, né? Genética, sim, comportamental. Sim. E eu já tinha como eu tive depressão tive depressão agora, né? Acabei de sair de uma depressão, tratamento quando minha mãe morreu. Então, depois que eu tive consciência, eu não sabia. É engraçado, quando a gente romantiza muito a maternidade, né? A mulher, ainda mais quando é o primeiro filho. O segundo, a gente já sabe que não é bem exatamente assim, né? O primeiro filho, a gente romantiza muito. Quando eu fui ganhar o João, eu fui assim com uma mala enorme de oncinha. Levei assim, pranchinha, escova para escovar meu cabelo, material para fazer minha unha. Eu achei que tava indo pro spa, né? Arrumei a roupinha do João para fazer o parto direitinho. Quando eu entrei pro hospital, toda emocionada, filmando, todo mundo me filmando, aquela coisa assim romântica, né? Me achando, aquela coisa. A realização, na realidade, era uma realização, um momento meu de realização. Gente, vocês veem claramente a diferença. Na hora que eu entrei no centro cirúrgico, toda linda, maquiada, e o momento que eu saí do centro cirúrgico. Eu já saí do centro cirúrgico deprimida. Você olhava na minha cara, extremamente deprimida. Aquela sensação de angústia. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fui arrumar pra minha vida? Gente, eu nunca mais vou esquecer. Jeito. Não é desse jeito, doutor? É desse jeito. Então, você vê direitinho nas fotos. Eu entrei toda linda, empolgada pro centro cirúrgico. Acabei de sair totalmente arrasada. Porque essa queda dos hormônios, né? Exatamente. A queda da progesterona... essa labilidade dos hormônios afeta muito a mulher. E é muito mais rápido do que se imagina. E eu, como médica, obstetra, e foi difícil eu admitir que estava com depressão. Quando eu cheguei em casa, eu não aguentava olhar a criança. Eu me sentia assim, incapacitada, esgotada. Tudo que fazia irritada. Eu olhava para você, as pessoas iam me visitar, eu encarava a pessoa, eu não queria chorar. A lágrima descia. Eu olhava, gente, era impressionante. A lágrima descia. E isso foi difícil de eu assumir. Na realidade, eu não assumi. Eu encarei a depressão por muitos meses. Porque quando você tem a diferença do baby blue, que a gente estava conversando, né? E a depressão pós-parto. Sim. O baby blue, ele é mais assim, leve, né? Com 2 a 3 meses passa. Eu fiquei meses deprimida, irritada. E minha mãe falava, eu brigava com todo mundo. É muito desafiador. Tá? Você sair de um estágio daquela de euforia, né? Daquela romantização, por você cair num quadro profundo de depressão. Então, é complicado, né? Do céu ao inferno. Né? Do céu ao inferno, é isso aí. Porque a mulher fica muito exigida, né, gente? A mulher fica muito exigida. Vocês que são homens, né? Não passaram por isso, mas vocês observaram isso. Né? O homem, ele não dá o peito, não tem como dar peito, mas ele dá apoio, né? Sim. Que o homem tá ali do lado. E isso é fundamental no momento. É muito importante. Essa segurança que a mulher precisa
ter nesse Porque momento. ela é muito exigida. A mulher ela é muito exigida. Olha, pra você ver, acabou de parir, independente se for parto normal ou for cesariano. Ela tá esgotada, o neném exige muito da mulher, é amamentar, é trocar, é medicação, é visita que chega, é o marido que também tá exigindo da mulher, então é complicado. Nossa. É complicado. Então ela tem que... é uma das poucas cirurgias, dos poucos procedimentos que você acaba de parir e você tem que estar boa. Você tem que levantar, você tem que dar banho, você tem que arrumar uma comida. Então, é um período muito complicado. E tem gente que não consegue passar por isso. Se você não tiver um apoio importante e um olhar diferencial do profissional, as coisas ficam muito complicadas, tá? E, Rafael? Sim. Vamos do começo. Vamos do comecinho. A doutora já falou que a experiência dela, Sim. como que foi e tudo. Mas para que a gente possa ser bem didático aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. Qual é a origem? Como que origina a depressão pós-parto? Bom, antes da gente falar dessa origem, a gente precisa entender o seguinte, que a depressão pós-parto, ela tem os mesmos sintomas que uma depressão normal. Sim. E também os seus níveis, né? Leve, moderada e grave, tá? Então, só para a gente entender que a depressão pós-parto, ela também tem os mesmos sintomas e sentimentos que a pessoa pode ter mesmo quando não está grávida, tá joia? Mas o que acontece? Essa depressão pós-parto, como a doutora, né, já explicou, ela pode ter uma maior incidência naquelas mulheres que já têm uma depressão, já tem um quadro de depressão anterior à gravidez. Tá bom? Só que isso vai também aumentar muito quando, por exemplo, uma mãe de primeira viagem, tá? Cerca de 20% dessas mães que têm depressão pós-parto, elas são mães de primeira viagem. E aí, o que passa pela cabeça dessa mãe? A doutora já começou a falar ali, essa preocupação. A pessoa vai de 0 a 10 em questão de segundos, sabe? Mas antes disso acontecer, ela já começa a se preocupar porque é uma nova vida que está vindo. Então, assim, quando essa família não dá apoio, quando o marido não traz um apoio, quando ela não se sente segura... o apoio da família, tá? Quando ela não se sente segura com esse homem. E olha como que isso tem acontecido, mulheres que não se sentem seguras com homens que estão ali, não estão preparados também para manter uma família. Então, por si só, na cabeça dessa mulher, ela já começa a criar vários obstáculos. Como, por exemplo, como que eu vou fazer para criar essa criança? Será como que ela vai vir ao mundo? Será que ela vai ser uma criança boa, de índole, sabe? Com caráter? Então ela começa, até a parte financeira também. Como é que eu vou fazer para manter essa criança? Então isso tudo começa a gerar uma angústia que altera toda o hormônio. Mas pra você ver, no meu caso, eu não tinha esse problema, né? Sim. Foi uma gravidez extremamente desejada, planejada. Eu casada, com minha mãe e meu pai me apoiando, com meu marido me apoiando. Eu acho que no meu caso, era um componente que eu já tinha. Sim. Então, é complexo. É complexo. É complexo. Tem essa parte também da pressão, né? De toda aquela mudança que porque muda completamente a vida do casal, né? Sim, muda a vida da família inteira. Mas quando você já tem um componente depressivo, às vezes aquilo passa despercebido a sua vida toda, né? No momento que você tá, até no pré-natal, eu observo isso no pré-natal, que eu vejo que a mulher ela fica muito ansiosa, ela fica com medo de tomar medicação. Tá? Tem medicações que podem ser usadas na gestação, sim, tá? Porque ela tem que ser tratada também na gestação. Isso tem que ser muito bem avaliado, né, doutora? Tem que ser avaliada, sim. Ela tem que ser tratada, ela tem que ser diagnosticada, porque pode piorar no pós-parto. Qual que é o meu medo? É do pós-parto. Então, tem que ter o olhar, que a gente já começa a observar no pré-natal. Geralmente, essas pacientes que são mais ansiosas, elas têm a tendência a desenvolver um quadro depressivo no pós-parto. Então, agora uma coisa muito interessante, só para a gente entender. A doutora falou o seguinte, que ela, depois de um certo tempo, ela continuou tendo sintomas. Então, assim, uma condição bem criteriosa para a gente fechar o diagnóstico é o seguinte, toda mulher, quando sai do parto, ela não sai mil maravilhas. Aquela coisa de você tirar foto agora que a gente tem aí, né, para montar aquele book, é só naquele momento, porque por dentro dela ela tá
transformada totalmente diferente do que ela queria. Imagina, quando ela vê aquele ser ali no colo dela, sente o cheiro, ela se dá por conta, meu Deus, o que é isso? Agora eu tenho... de emoções, porque lembrando que essa maior incidência é de mulheres que nunca deram à luz. Então, assim, são mulheres que, né, são o primeiro filho. Geralmente primeiro filho. Isso. Geralmente, ou aquelas pacientes que já têm um quadro depressivo. Sim. Que piora. Exatamente. Durante até o pré-natal, porque geralmente elas usam um coquetel de remédios, Sim. que durante a gestação não pode usar, tá? Certas medicações não pode. A gente seleciona bastante as medicações que podem ser usadas no pré-natal. Estou falando aquelas que são medicadas, Sim. tá? Nem todo mundo precisa de medicação. Sim. Que fique bem claro, tá? Mas assim, aquelas que já usam que já engravidaram usando, geralmente tem algumas medicações que não podem ser, que podem ser nocivas para o bebê, que pode prejudicar o bebê. O que acontece? Nós somos obrigados a esperar pelo menos o primeiro trimestre para começar a medicação. E eu acho muito legal fazer também terapia durante o pré-natal, que não se fala nisso. Já viu? Não se fala nisso. Não se fala. De fazer terapia. Eu acho legal trabalhar com fazer um psicólogo, Sim. trabalhar com o psicólogo durante o pré-natal, porque ela tá sem a medicação adequada para ela tá sob toda aquela pressão, novidade e oscilações hormonais. Então ela precisa de um apoio. Fazer a terapia durante a gravidez é de extrema necessidade quando você vê Rafael, mas a que gente quase essa não mulher... vê isso. Não vê. A gente não vê. Não vê. Realmente, a gente não vê. Raros são as pessoas que estão ali sendo acompanhadas por um profissional. E aí quando você pega casos, né, que eu ia dar continuidade, dessa mulher que já tem essa reincidência, já teve esse marcador biológico na família, que tem depressão, ela tem uma maior probabilidade. E aí, mas tem uma coisa muito interessante que eu ia falar e não terminei. Toda mulher, quando ela ganha, né, o neném, ela vai ficar ali, né, nas primeiras semanas, sentindo aquela criança. E um fator muito crucial é que quando ela começa a sentir esse amor, a própria oxitocina, né, que esse é o hormônio do amor, É o hormônio do amor. Ela se apaixona. Então, assim, ela muda da água para o vinho. Ao mesmo tempo que ela não estava recebendo aquela criança, aquele hormônio, aquela excitação toda passa a receber. Então ela passa a se sentir pertencente daquela criança. Só que no caso da depressão pós-parto, tá? E aí esse período ele pode ir desse encontro entre a mãe e a criança, esse medo, né? Ele pode durar no máximo até 2 semanas. Porque depois de 2 semanas, eles já se encontraram. Já rolou ali um afeto. Porque a criança vai se sentir, sabe, total dependência. É pra fazer xixi, é pra fazer cocô, é pra mamar, é pra dormir, é quando chora, entendeu? Então, nesse contato todo com a criança, a mãe, ela se acha como mãe. Nasce uma criança, nasce uma mãe. Entende? E nasce com todos os problemas. E nasce também. Então, o que acontece? Aí a gente tem que estar esperto a esse período. Acabou esse período de 2 semanas, no máximo em 20 dias, essa mulher ela continua nessa condição de tristeza, e não só tristeza para com a criança, igual ela falou, mas principalmente contra ela si mesma. próprio. Ela não se encontra, ela não se vê uma mãe. E isso é muito perigoso. A gente se sente incapacitada. É isso que foi o que eu sentia. Eu olhava pra minha mãe, eu falava não tenho assim, capacidade. Não tenho, eu falava assim, mãe, como que a senhora conseguiu? Isso. Porque eu me sentia incapacitada pra ser mãe. E esse sentimento que não você tem, exatamente, esse sentimento, se você for parar pra analisar, ele não te traz sentido pra vida. E é um dos maiores causadores da depressão é quando você não tem mais sentido pra vida. Aí que entra o perigo. Você não tem mais sentido pra vida. Então, assim, aí o que acontece? Nesse momento, se você tem uma depressão pós-parto grave, o certo é você retirar essa criança da mãe. Sabia disso? Tem alguns casos que eu tenho alguns relatos, infelizmente, da mãe até tentar contra a vida da criança. E aí, Rafael, vamos lá. Infelizmente. Sim, vamos lá. Já vou voltar em você em cima disso. Doutora, a senhora falou no começo aqui da sua fala sobre baby blue. Explica melhor isso para as pessoas entenderem. Tem muita gente que não conhece esse termo. E já vou voltar no Rafael a respeito dessa questão da criança separada da mãe, que eu gostei muito. Vamos pausar aqui e já volto nele.
O que acontece? O Baby Blue, ele é um quadro de depressão mais leve. Na realidade, é aquela angústia, aquela tristeza. O blue, o que no inglês blue significa assim, quando você tá para baixo, né? Tá para baixo, angustiado, vem do inglês. Baby Blue é uma expressão inglesa, tá? Do inglês. Então, assim, quando você tá para baixo, mas é uma depressão mais leve, angustiado, Sim. triste, depressivo, mas é uma coisa que passa rápido, mas como o Rafael falou, em torno de um tempo do máximo 3 meses, entre 2 a 3 meses isso tem que ter passado, e vai oscilando em quadros de euforia, né, e de tristeza. Isso é o Baby Blue. A depressão já é um quadro mais intenso, você é uma depressão mais profunda, que não oscila. Você fica naquele quadro mais depressivo. A tendência é só piorar, né, doutora? A tendência é piorar, isso aí. O Baby Blue, ele vai e volta. Você Entendi. fica alegre, você fica triste. Bacana. Fica assim, pra baixo e melhora. E ele tende a ficar naquele quadro de você estar bem, normal, em torno de 2 a 3 meses. Quando passa desse tempo e a pessoa continua num quadro depressivo, se fechando, se sentindo incapaz, já é uma depressão. Tá? Já é um quadro depressivo, que é mais grave do que Baby Blue. Entendi. E aí agora, voltando aqui no Rafael pra gente dar continuidade. Você já se inscreveu? Se inscreva, deixa seu like, seu comentário e a sua pergunta pra gente aqui, que vai ser muito importante, ok? Rafael, você falou uma coisa assim, você explicou que a mulher, ela nasceu filha, ela foi pra casa, passou umas 2 semanas ali, ela teve aquele contato primeiro, uma só carne ali, Sim. aí ninguém sabe quem é quem na verdade, porque tava dentro dela e agora saiu, e ao mesmo tempo ela sente que tá dentro, e depois de 2 semanas se separa, essas pessoas se separam, né, o filho e a mãe, e agora são seres individuais, Sim. né? A minha pergunta é a seguinte, essa mãe, ela esperou muito pra ter essa criança. A tendência não é estar alegre, feliz, contente, saltitante? Quais são os sintomas que vêm, que ela percebe que ela tem essa depressão? Então, E a doutora pode complementar, tá? Não, mas na realidade, eu entendi a sua dúvida, só Tá bom. complementando o que tá falando. Na realidade, foi isso que o doutor Rafael falou. Esse sentimento que ela tem, ela gostaria de estar, mas ela não está por causa da oscilação hormonal. Não é porque ela quer. Ela tá assim porque quando ela ganha o neném, há uma queda abrupta desse hormônio. O que é uma queda abrupta? Cai do nada. Repentina. Então, essa queda, o sistema nervoso central, tem umas que não lidam bem com isso aí. Tá? Aí que entra esse quadro depressivo. E afetam. E afeta. Não porque ela quer. Mas o que acontece é que essa queda, essa oscilação hormonal é que leva a esse quadro depressivo. E afeta diretamente, sabe aonde? Nas questões do humor. Então, assim, complementando o que a doutora disse, essa variação de humor naquele momento é exatamente essa adaptação da mãe para com essa criança. Só que, se essa mãe, ao contrário do que muitas mães, né, estão ali se preparando, fazendo enxoval, a maioria que vem com essa depressão, ela não está preparada. Às vezes, psicologicamente, porque ela não tem uma situação social boa. Ela não tem, assim, um marido que dá um amparo, uma segurança. A própria família, isso sem falar dela, que é a questão crucial. Mas a gente tem que levar em consideração todo esse contexto da pessoa, porque ela precisa estar se sentindo segura. Porque é uma criança que vem ao mundo e virá com várias condições de adaptação e que ela sabe que quem vai precisar de se adaptar junto é essa mãe. E ela não se sente preparada, capacitada, junto com todas essas questões que eu já falei, sociais e familiares. Então, assim, se ela por si só já não se sente capacitada e ela não tem esse amparo da família, muito menos do marido, a probabilidade dessa mãe, ela não vai conseguir ali ficar em paz. E ela vai desenvolver uma depressão. E isso é muito mais comum que a gente imagina. E ela merece, tá? Como a doutora disse, ela teria que estar sendo vista ali, assistida por um terapeuta, um psicólogo, tá bom? Médicos de plantão,
Poxa, se você tá ali, né, doutora? A doutora faz muito isso, encaminhar para um psicólogo, se ali percebeu alguma condição. Os médicos precisam encaminhar, né, essas mulheres, tem que ter olhar. Homens também, os maridos. Os maridos, mas assim, no caso da mulher da depressão pós-parto, o que eu tenho observado na minha experiência clínica é que não vem sozinha. Dificilmente essa paciente ela abre o quadro de depressão pós-parto, dificilmente, os anos que eu tenho acompanhado, se ela não tiver um componente. Tá? Um componente já de depressão, um componente de tratamento psiquiátrico, porque essa queda é a causa mais importante é essa queda hormonal. Tá? E se ela não tiver um preparo, não vai aguentar. Tem umas que surtam mesmo, que o neném tem que ser separado, porque tem relato na literatura da mãe matar o neném. Verdade. Da mãe matar o neném. Então, não vem sozinho. Geralmente, porque aquilo que eu te falei, por exemplo, meu pessoal, eu tinha tudo, uma mãe que me ajudava, eu tinha um marido bom que estava ali, mas eu estava deprimida. Por que eu estava deprimida? Sim. Porque eu já tinha um componente que, com a queda hormonal, Sim. desencadeou o quadro depressivo. Aquela incapacidade que eu tinha. Que eu me sentia naquele momento, que eu não tinha capacidade, mas eu me sentia incapacitada para cuidar de uma criança. Eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu fui arrumar para mim? É isso que você sente. A incapacitação para aquilo ali. O que eu acho que é o importante a gente frisar é o olhar que a gente tem que ter, tá? O cuidado, porque dificilmente abre um quadro de uma paciente e ela dá sinais. Então, geralmente tem sinais durante o pré-natal. Tá? Dificilmente uma paciente que não tem nenhum quadro depressivo, que já não tomava uma medicação antes, uma paciente que já não tinha problema familiar, uma paciente que já não tinha um problema comportamental, tá? Que ela vai ganhar um neném e que não vai abrir um quadro depois. Dificilmente, tanto quando eu percebo que acontece isso, que eu já começo medicação mesmo, tá? Porque ela tem a medicação, o efeito dela demora. Você não consegue o pico, que a gente fala, o limiar Sim. dela, não adianta você dar na crise. Efeito desejado, até fazer o efeito, né? no mínimo 15 dias. Então, você imagina essa paciente passar 9 meses angustiada e triste. Então, geralmente, ela já vem comigo, eu já percebo que ela já tem esse quadro depressivo. Raramente você vai ver uma paciente desenvolver um quadro depressivo que começou do nada, com um comportamento bom, uma paciente que não tomava uma medicação. Então, o olhar tem que começar no pré-natal, para esse médico ver e já detectar e começar a tratar. Ou com terapia, e na maioria das vezes tem que fazer a medicação, que tem medicações próprias que podem até amamentar. Os dois, né? O que eu vejo isso? Elas têm muito medo de uma medicação de fazer mal para o neném, que é normal você ter medo. Mas tem medicações que nós fazemos durante o pré-natal e pode ser feita durante a amamentação. Tá? A amamentação é um período que pode ser feita essa medicação. Tu imagina só, essa mulher acabou de neném, deprimida, ter que dar de mamar, é muita exigência em cima da mulher. A mulher já fica toda acabada. Olha para você, rica ou pobre. Você vê a mulher saindo da maternidade, ela está toda inchada, ela está barriguda, tá? O cérebro está todo assim confuso ainda, que não está entendendo aquilo que aconteceu, está com desequilíbrio hormonal, os peitos desse tamanho, tudo grande, né? Bico do peito rachado. Você ou está sangrando por baixo, ou está sangrando na cicatriz. Tu imagina como é que essa mulher tá? Essa mulher tá acabada. Eu fiz essa pergunta, essa questão da alegria, e aí vem uma depressão pós-parto, porque vocês dois falaram o seguinte, que precisa muito do apoio da familiar, principalmente do homem. Porque para o homem e para a família entender que essa mulher, que era para estar alegre, por ela ter um filho, que ela sempre quis, e ela entrar em depressão, é complicado. Ninguém percebeu. As pessoas vão achar que é bobeira. Não, pô, era pra você estar alegre. Aí começa o julgamento. Como que você tá triste? Você queria tanto. Agora a criança tá aí, você tá triste? Dificilmente. E aí começa o julgamento. Por isso essa minha pergunta. E a tendência dela, se houver esse julgamento, é só piorar. Exatamente. E briga mesmo. Assim, e dificilmente a família percebe, tá? Dificilmente a família percebe. Ela acha que ela tá chata, porque você tá muito envolvido com a criança. Agora, tem uma coisa muito importante que você falou, Fernando, que assim, não é falar da mulher, mas vai ajudar muito a mulher. A importância da função do homem nesse momento. Sim.
sabe? Tem uma tendência do homem querer disputar com essa criança ali um cuidado, né? Boa. O homem não é fica uma muito... fase. Gente, mas o homem, ele fica... Quando o neném nasce, é tudo em torno da criança. Até a mãe fica à parte. Quando nasce uma criança... Quem dirá Mas o homem, pai, né? O pai de primeiro lugar vai pro quinto. Então, pro décimo. homens de plantão que nos assistem agora, tá? Ainda mais se você for jovem, que tiver com seu hormônio lá, flor da pele. Meu querido, você vai ter que esperar. Não tem outro jeito. E você, não é que você entenda isso. Eu falo para muitos homens jovens dentro do consultório. Não é que a sua esposa tá te deixando de lado. É um momento, é um ciclo, sabe? E vai acabar, espera. Isso vai acabar. Mas enquanto não acaba, você tem que ser homem. Você tem que esperar. Isso é ser homem de verdade, tá? Então, homem de plantão, você não querer disputar com seu filhinho que você vai perder. Você não vai ganhar. Gente, outra pergunta aqui. Como é feito o diagnóstico de depressão pós-parto? Tem como fazer um diagnóstico? O diagnóstico, responde, doutor? Diagnóstico clínico, né? A maioria das Isso. vezes o diagnóstico é clínico, como nós falamos, o doutor está Sim. falando, é um diagnóstico basicamente clínico, tá? A paciente, ela quase que ela grita, ela tá angustiada, ela tá triste, ela Os tá sintomas irritada. são bem aflorados. São bem afloradas, ela tá Sabe, é muito irritada, ela fácil tá de triste, fazer. ela tá assim, não quer muito envolvimento. Acabou não o sentido para ela. Acabou e ela não quer. E os casos extremos, E aí o que é muito isolamento importante. com a criança. É muito importante, só para voltando a falar, né? Que nesse período de 2 semanas a 20 dias, elas sempre vão ter meio que esses sintomas de depressão. Mas é muito importante observar o depois de 20 dias. Se isso vai começar a mudar, se ela vai começar a sentir mais propriedade ali, tanto da casa, da criança. E aí, se não estiver mudando, é o que a doutora falou, estiver piorando, aí sim a gente já começa a ter um olhar e há uma necessidade de levar um médico para ser avaliado, e o médico vai encaminhar para um psicólogo para depois, se tiver feito ali o diagnóstico, né, a própria médica dessa paciente vai fazer esse diagnóstico e aí vai encaminhar para a gente fazer um tratamento diferenciado, não só com a mulher, mas também com esse marido, com essa família, ter essa escuta, saber como é que é esse convívio. É essencial o apoio da família, o apoio do marido, ter paciência, escutar, ver que aquilo vai passar, ajudar. À noite, a criança muitas das vezes acorda a noite inteira, a mulher fica exigida, amamentando a noite inteira. Como é que essa mulher vai ter energia no outro dia? Então, é muito importante o olhar do marido, o carinho do marido. Bom, que naquele momento ele está meio à parte. Faz toda a diferença, né? Mas, assim, é importante para ela aquele apoio. Porque, às vezes, ela fala coisas que ela nem está sabendo o que ela está falando. Ela está irritada porque ela está exigida, ela está esgotada. Sim. Ela acabou de vir de um parto. Ela tem uma criança. A criança não vem com manual de instruções, né? Cada criança é de uma forma. Então, assim... E a gente vai aprendendo. Você, Tentativa pai, você e erro, tem né? 2, né? Com certeza Sim. foram experiências diferentes dos 2. Com Eu só certeza. tive um. E a gente não sabe como que vai lidar com aquela criança. É importante a gente ter o olhar de ter paciência. O que eu peço para os familiares, por marido, para as avós que estão ajudando, os tios, quem for, é ter paciência com essa mulher. Ajudar essa mulher, deixar essa mulher dormir durante o dia, porque à noite ela está exigida, a criança amamenta a noite inteira, é fralda que troca, é colocar para rotar. É um desgaste muito só para quem é mãe, quem passou por isso, quem passou ativamente no processo. É uma delícia a gente ser mãe. É uma delícia a gente aquele processo. Mas se a gente não tiver apoio, a mulher surta. Sim, porque são muitas preocupações que vão ser geradas ali. Uma coisa até que eu queria falar que em relação à parte profissional dessa mulher. Isso também conta muito. Ela tem sim aquele amparo de estar ali, né, nesse período que ela vai ficar de licença, mas muitas das vezes algumas mulheres elas não estão estabilizadas, né, no seu trabalho, e elas já ficam preocupadas, se antecipando toda essa preocupação, e também é um fator que a gente precisa falar. E aí, de novo, a família, o marido, tem um papel crucial para essa esposa, para essa mulher. Gente, não é à toa que o governo dá licença maternidade, tá? Exatamente. Não é à toa, porque não tem condições nenhuma para o trabalho. Não tem nenhuma condições para o trabalho. Eu, em cima disso que vocês estão falando, a minha irmã, até um caso real, a minha irmã, ela ficou grávida e de gêmeas.
grávida de gêmeas. E a minha irmã sempre foi uma pessoa muito insegura, por si só. Nunca chegou a ter depressão, mas sempre muito insegura. E nasceu as 2 crianças, uma nasceu com toda roxinha, porque tava o cordão umbilical todo enrolado no pescocinho, quase que faleceu realmente. Tanto que a minha irmã teve que ficar 25 dias no hospital, junto com a criança, sendo acompanhada. E a minha irmã, quando foi pra casa, ela entrou em depressão. Por quê? Porque 2 crianças. Não tinha ninguém. Minha irmã já era insegura. 2 crianças. Como que dá de mamar pra 2 crianças? Como que cuida de 2 crianças? E essa que nasceu, que chegou a ficar enrolado o cordão umbilical, ela nasceu prematura. E ela teve que tomar ainda leite no copinho. Tinha uns copinhos, tinha que ficar tomando e tudo em casa, junto com o marido. Diferenciado, né? Aí veio uma pergunta que eu tava lendo aqui a respeito. E o homem também pode ter depressão pós-parto? Fala a verdade pra você, tudo pode acontecer. Porque o marido da minha irmã teve. Porque eu já vi casos de homens... Acho que é quase que eles estão correndo. Né, doutor? Não sei pra você. De homens terem enjoo durante a gravidez da mulher. Do homem sentir os mesmos sintomas da gravidez. E também ficar deprimido. Mas não é muito comum. Não é comum, né? Então, Não é comum. aí eu falo por mim. Sim. Eu tive essa sensação. No meu primeiro filho, a gente, de forma, sabe, assim, até foi ao contrário, super tranquila, fui lá assistir o parto, mas no segundo, quando eu fui lá pra assistir o parto, eu passei mal. Eu tive que sair, mas eu dei um de durão, voltei. Mas eu fiquei lá. E essa preocupação com o segundo, pra mim, né, isso é particular meu, foi em torno da minha área profissional. Eu fiquei preocupado. Então, assim, a resposta que eu tenho para você, que pode, justamente por essa preocupação e também por essa questão, se esse homem também já tem uma predisposição para depressão. Ele também era exigido, né? Com certeza. Não é só a mulher que é exigida, não, gente. Com certeza. O pai também. Eu falo assim, eu comento tem um muito negócio. no Natal sobre isso. Agora tem um negócio. Esse pai que se preocupa, porque tem muito pai que não tá nem aí. Você acha que ele vai ter depressão? Tá nem aí, cara. Tem muito pai que não tá nem aí. Entendeu? E tá pouco se lixando, infelizmente. Mas aquele pai que se preocupa, que é um pai que sabe que ele vai ter que dar conta, não é que ele vai ter que dar conta, mas ele precisa ser alguém, porque ele se cobra, tá presente na formação do caráter dessa criança, porque é uma extensão dele. Então, sim, tem sim essa preocupação e pode chegar a vir a ter uma depressão também, seja ela leve, média ou grave. Então pode realmente acontecer. Pode acontecer. Interessante. Gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais pra gente sobre... Vocês falam muito sobre hormônio, né? Hormônio, citocina e tudo. O que realmente são esses hormônios? Como isso influencia? Agora o papo mais técnico mesmo. Como que isso influencia? Que hormônios são esses? Basicamente, a progesterona. Isso. O que mantém a gravidez é a progesterona. Tá? Ela tem uma quantidade pouquinha de estrogênio, mas basicamente a gravidez ela é mantida pela progesterona. Tá? A ocitocina, ela é liberada quando o neném nasce, tá? Aí para poder liberar o leite. Tem algumas mulheres que elas até liberam leite durante o pré-natal, mas durante a gestação. Mas não é muito comum e nem é muito bom, porque a ocitocina que é liberada, ela promove a contração do útero, tá? E esse hormônio, como você falou, né? Do amor, do prazer, a ocitocina. Que Deus é perfeito. A ocitocina, ela é para evitar da hemorragia. Então, quanto mais ela amamenta, mais ela libera a ocitocina. E essa ocitocina é responsável pela contração uterina. A mulher tendo o útero contraído, ela vai ter menor incidência de o quê? De hemorragia pós-parto. Então, é uma coisa fisiológica. Mas a queda abrupta da progesterona é que causa essas oscilações hormonais, que causa essas oscilações de hormônio. Então, basicamente, é a queda da progesterona. Que vai influenciar totalmente nas funções de humor dessa mulher. Que é onde, provavelmente, quando ela começa ali a sentir aquele carinho, aquele amor, vai ser liberado a ocitocina para que essa mulher ela venha ali se entender como mãe, né? Porque ela vai se adaptar dessa forma. Porque são coisas bem diferentes, tá? São duas coisas diferentes aí. Uma coisa é a progesterona,
que é um hormônio que mantém a gravidez, tá? Que ela é produzida através da placenta para poder manter a gravidez. Ela é importantíssima para manter. Quando essa criança nasce, a placenta é retirada, é uma queda abrupta nessa produção de hormônio. Nascendo, é liberada a prolactina. A prolactina, que é um hormônio produzido pela hipófise, que quando essa criança ela nasce, ela é liberada. E a prolactina é que faz a produção do leite, tá? E a ocitocina é que faz a contração do útero, tá? Que faz essa questão do prazer, né? Cada hormônio tem uma função. São funções diferentes, são coisas diferentes, tá? Então, a progesterona que mantém, que é produzida durante a gestação, que mantém a gravidez. A prolactina, que quando a criança nasce, é que é liberada para a produção do leite. E a ocitocina é para poder ter a contração do útero, para poder a pessoa não ter hemorragia, tá? Ele que mantém aquele útero durinho, por isso que muitas mulheres elas relatam que durante a amamentação ela sente cólica, sente dor, por conta da contração do útero provocada pela ocitocina, que é a ocitocina que provoca a contração do útero para evitar da mulher ter hemorragia pós-parto, tá? Então são coisas assim diferentes. Caramba, muito louco o negócio. Né? A doutora deu uma aula agora. Deu uma aula, é isso que eu queria. Com parte mais técnica mesmo, para as pessoas possam entender um pouco melhor. Para a pessoa entender que é isso. Então, é um marco. O nascimento, ele é um marco. É o fim do período gestacional e o início do período puerperal. Sim. Tá? Que é nesse período puerperal é que acontece a depressão pós-parto, devido a essas oscilações todas hormonais. Aumento de um, diminuição claro. Do outro. E é por isso que a gente tem que ter esse olhar clínico, igual você perguntou, né? Onde que faz esse diagnóstico? Parte desse olhar clínico, na clínica. As perguntas, na observação do médico. Comportamental, é totalmente comportamental. Você vai olhar para a cara da paciente, você vê que ela está deprimida. Ela não fala com você, ela não olha para você. Você vê que no período... geralmente no período de 7 dias... Olhar triste. 7 a 10 dias que eu faço a revisão pós-parto. Eu vejo que ela não olha, ela está toda descabelada, ela está maquiada, ela está entregue, ela está cansada, ela não quer muito papo. Ela está gritando, ela está pedindo socorro. Você vê que ela está ali num esforço subhumano, sabe? Sobre-humano. Então, assim, sobrenatural, porque ela não está aguentando mais por conta disso. Não é porque a pessoa quer. Isso é uma coisa interna, tá? Ela está lutando, na realidade, ela tem um conflito dentro dela ali. Mas é visível. O diagnóstico é clínico. Então, mais uma pergunta. Surgiu agora com a sua fala. De 7 a 10 dias, a doutora falou que, no caso das suas pacientes, faço revisão, você faz uma revisão delas e ali a senhora pode realmente perceber que tem um caso de depressão pós-parto e vai dar todo o processo de indicar para um terapeuta e fazer todo o tratamento e tudo mais. Ok. E essa mulher que não tem essa revisão, como que essa mulher, a família vai diagnosticar que essa mulher está com depressão? Porque o Rafael disse... O Dr. Rafael disse, a senhora também reforçou, que às vezes passa 2 semanas, ela tá ali ainda se descobrindo e tal, às vezes até 3 meses, às vezes pode ser baby blue e tal, e beleza. Mas são 3 meses para ela descobrir se ela tá com depressão ou não, para procurar uma ajuda? Muitas vezes você não consegue nem ajuda. Isso que eu tô te falando. Muitas das vezes, essa paciente, ela tá com um quadro depressivo que as pessoas acham que ela tá chata. Acha que ela é chata, o marido acha que é chato. Porque tem muitas das vezes que os casais se separam. Tem casos de separação porque o companheiro, ele não suporta esse período, porque acha que ela tá chata, tá questionando muito, tá solicitando muito ele. Basicamente, se ela não procurar a ajuda do médico, os familiares não têm a capacidade de fazer esse diagnóstico. Quem faz esse diagnóstico é um profissional que é capacitado, que tem um olhar para isso. Por isso que tem muitos casais que não suportam. Se separam quando a criança nasce. Porque é um período de adaptação. Se o companheiro e a companheira não tiver um olhar um para o outro, ela vai passar como se fosse chata.
Ela é chata, ela reclama de tudo, ela é depressiva, ela não acha que aquele dele é um período que ela está passando, que ela também precisa de ajuda, que ela também, entre aspas, está doente. Acha que ela é simplesmente enjoada, é chata. Sim, com certeza. Mas uma outra coisa também que eu queria só comentar aqui é que, igual a doutora falou, boa parte dessas mulheres que já vêm com esse marcador biológico da depressão, então assim, os familiares ou até mesmo ela, né, e até mesmo o marido, como já sabe que essa esposa, que essa mulher, ela já tem uma reincidência de depressão, então já cria-se um alerta. Pra quem tem essa visão. Pra quem tem essa visão. Porque entendeu? nem todo mundo tem esse alerta, nem todo mundo sim. sabe, nem os familiares sabem que quando a criança nasce, esse quadro depressivo, se não for tratado no pré-natal... Pra quem tem essa visão, porque aí já foi orientado. Exato. Já sabe que aquilo ali não é uma coisa banal. Ah, vai lá pegar uma trouxa de palavra. Não, entendeu? Banalizam. Então, Tá? é por isso que eu tô trazendo esse tema aqui pra gente discutir bastante ele, porque as pessoas que nos assistem, muitas vezes são pessoas que não têm orientação mesmo. São pessoas que ganhou seu filho ali no SUS e saiu de lá e foi pra casa, não teve nenhum aparato, não tem uma rede de apoio e ficam um pouco perdidas. Então, quando a gente... esses meus questionamentos é pra essas mulheres, quando assistir a gente aqui, ela também fala assim, opa, eu tenho esse sintoma aí. Opa, eu tô com esse sintoma aí também. O doutor falou isso aí, opa, eu tô vivendo isso aí. Pra ela conseguir se enxergar, ou ele, ou quem está vendo aqui, fala assim, opa, minha esposa tá com esse negócio aí que eles estão falando. Deixa eu te falar outra coisa, entendeu? Só um minutinho. O que acontece? Tem uma vergonha também. Exato. Sabe o que acontece? A pessoa, eu como médica, tive depressão. Eu não conseguia assumir que eu estava num quadro depressivo. Você tem noção? Médica, obstetra, ginecologista, acabei de parir, sabia, eu percebia, eu não conseguia assumir que estava com quadro depressivo. Muitas das vezes a gente tem vergonha de assumir que está com depressão. Tem vergonha de assumir que está incapacitada, que não está dando conta daquele serviço, tá? Daquela missão que é poder cuidar de uma criança. É muito complicado isso aí. Não é fácil, por isso que é importante o diagnóstico durante o pré-natal. O pré-natal é essencial. Eu, geralmente, já medico a minha paciente, tá? Como médica, eu posso medicar e já tenho essa experiência em relação a isso. Eu tenho um olhar muito diferenciado por essa experiência, porque eu não assumi, eu fiquei com vergonha de admitir que eu estava com depressão. Eu sabia, eu chorava, eu olhava e ao mesmo tempo eu não conseguia assumir que tinha um quadro depressivo. Olha para você ver como é que o negócio é mais complicado do que a gente imagina. Por conta do que eu passei, a minha paciente no pré-natal, eu já começo a questionar, os familiares já me passam, e se for necessário, eu já começo a medicação e já oriento que podem amamentar sim. Meninas, podem amamentar no puerpério usando medicação. Não precisa de sofrimento. Não precisa. Sofrer não é nenhum sinal que você é uma boa mãe. Sofrimento não é sinal de ser boa mãe. Então, por isso que eu tô te falando, eu passei por isso e é difícil até da gente assumir. Tu imagina uma pessoa que não tem capacidade. Mas você sabe por que é difícil? Uma coisa interessante que a gente precisa falar aqui. Para começar, a depressão é o quê? É uma doença. Só que é uma doença abstrata. Você não vê a depressão. Igual você vê, por exemplo, a diabetes, a pressão alta, a pessoa começa ali, ai meu Deus, tô com a pressão alta, vai lá, coloca a feira a pressão, tá lá 19, não sei quanto. Poxa, e a diabetes? Poxa, vai lá, glicose, 500 e pouco. E a depressão? Como é que você vê isso? Aí a pessoa se sente envergonhada, porque assim, não tem ninguém vendo nada. É só ela, é só dentro dela. Aí o que acontece? Isso aí. Essa mulher, eu quero chamar a atenção dessa mulher. Sabe, que se você estiver sentindo alguma coisa, alguma incapacitação, algum sentimento de inferioridade, de angústia, relata, fala pra alguém que tem um olhar mais clínico, sei lá, entra. Hoje em dia a gente tem o Instagram, igual a gente tá fazendo aqui, tem tantas pessoas que estão querendo ajudar e é de graça. Sabe, entra lá, comunica, fala com alguém, olha, eu não tô me sentindo bem, eu não era assim, eu tô diferente, eu não tô tendo mais vontade de fazer nada, eu tô triste, sabe, eu tô preocupado com essa criança, tô preocupado da forma como essa família vai me acolher, como o meu marido vai me tratar, eu não tô conseguindo suportar isso sozinho. Então, não fique com esse sentimento, com esse pensamento pra você, porque isso daí vai te deprimir, vai ser pior quando você tiver
ganhar dessa criança. Então não guarda esse sentimento pra você. Não guarda. Porque isso aí é sério. Isso aí é perigoso demais. Não guarda esse sentimento, porque a gente fica se sentindo mal. Poxa, o que eu vou fazer? Ah, mas ninguém tá vendo o que eu tô sentindo, né? O que eles vão falar de mim? Sabe? Preocupado com o que os outros vão falar. Não se sinta assim. Envergonhada. Não se sinta assim. Não se preocupe com o que os outros vão falar de você. Se você tá sentindo isso, comunica, entra em contato, pede ajuda, porque vale a pena. Depressão é grave. Exatamente. É isso que eu tô te falando. A pessoa se sente envergonhada. É difícil a gente assumir que não tem que estar incapacitado para aquilo. Não é difícil? Sim. É muito difícil. E como a criança ela distrai muito a gente. Então, o familiar está envolvido com aquilo ali, o marido está envolvido com aquilo ali e não tem o olhar para a mãe. Quando a criança nasce, na própria sala de parto. A gente vê isso claramente. A criança nasceu, vai todo mundo para trás da criança. Eu que fico com a mãe. Mas não é assim. Acaba de nascer. A mulher já fica a parte ali na própria sala de parto. Sim. Na hora que a criança nasce, todo mundo vai atrás. E vai fotógrafo, e vai enfermeira, e vai o pediatra, e vai o pai pra curtir. E a mãe fica sozinha, fica eu com a mãe. Então, quer dizer, ela já tá toda acabada ali, acabada ali, e todo mundo vai pra trás da criança. E o sentimento piora, porque é um sentimento de solitude ali, solidão, não sei, sabe? Na própria sala de parto você vê isso. Meu Deus. Tu imagina quando chega em casa. Eu falar uma coisa muito quando chega em casa. Mas é verdade, né? Quando chega em casa, é a mesma coisa. Como tá todo mundo direcionado para a criança, ninguém tem a visão para a mãe. E como não tem ninguém a visão para a mãe, quando ela vai reclamar, ela é chata. Entendeu? Ela é chata, ela tá reclamando demais, ela tem tudo, tá tudo na mão, tô fazendo tudo para você, o marido tá ali do lado. É por isso que tem que ter o diferencial. Tem que conversar. Mulheres, conversa com seus médicos. Fale com ele sabe, ele tem a capacidade de te ajudar, de te medicar, de ser o médico, seu próprio médico te medicar, encaminhar para um profissional que saiba medicar. Se não for medicação, que faça uma terapia, que trate com um psicólogo, mas só não pode ficar quieta. Pode fazer tudo, menos ficar quieta. Tem que falar. Deixa eu só falar mais uma coisinha aqui, muito interessante. Período da pandemia. Como é que isso aumentou? Porque, além dessa questão da mulher já ter essa probabilidade de ter essa depressão, a preocupação aumentou. Porque muitas mulheres, no período de pandemia, engravidaram. Se eu sei disso. Como que eu fiz parto? Será por quê? Engravidaram. Só que, naquele período ali... Existiu o quê? Existe, né? O vírus. Então, imagina assim, na cabeça dessa mulher. Meu Deus, meu filho já vai chegar no momento onde tem um vírus mortal. E além de tudo, como se não bastasse esse medo, né? Dessa ansiedade frente à realidade, naquele momento ali de pandemia, ainda tem o quê? O isolamento social. Ou seja, ela não pode ser amparada. Tem que ter toda uma estratégia para essa mulher ganhar a criança, né? Os próprios familiares não podem ir lá ver essa criança. Então, assim, essa condição também aumentou muito a depressão pós-parto. Graças a Deus, agora a gente passou esse período. Mais diagnóstico, né? Foram feitos mais diagnósticos. Porque aquilo que nós estávamos falando desde o início. Tem um componente já genético, a pessoa já tem aquela, né? Tendência. Sim. Que foi o que desencadeado pela gestação. Sim. Tá? Tem gente que desencadeia por a perda de um familiar, por a perda de um amigo, por uma perda do emprego, por alguma coisa que aquilo desencadeou. E a pandemia fez muito isso. Então, por isso que se fez muito mais diagnóstico, teve mais quadros de depressão por conta disso. E a depressão pós-parto, o que faz? É a gestação, é a oscilação hormonal, é a queda, o desequilíbrio hormonal. Por isso, não pode ficar calado. Se alguma coisa aqui, dessa nossa conversa, se ela tirar 1%, alguma coisinha não ficar calada. Correto. Isso, de tudo que nós falamos aqui, se a nossa ouvinte guardar para ela, é isso. Não ficar calada.
tem que falar, tem que conversar sobre isso. É conversando que a gente se entende, é conversando que a gente vai resolver. Que vai reconhecer, né? E reconhecer. Né? E ela tem que procurar um profissional que saiba ter esse olhar. E se preocupar com ela, não se preocupar com o olhar de ninguém, porque é ela que está grávida. Exatamente. É ela que está sentindo tudo aquilo ali, não é o outro. Né? Porque tem muita família que é assim, isso aí não é nada não. O segredo é não ficar calado. Beleza, então, gente. O segredo é isso. O paciente foi lá, descobriu depressão pós-parto, foi diagnosticada, o médico encaminhou, o doutor encaminhou pro Rafael, psicólogo. Com certeza. A pessoa foi primeira consulta com você. Qual seria a primeira orientação? Ou não ter orientação? Seria só um acolhimento? Explica pra gente. Pra quebrar um pouco o medo, tá? Tá, sim. Então, isso é muito interessante a gente falar, porque isso é a função do psicólogo, né? Não só do psicólogo, mas todo profissional da área da saúde. É fazer empatia. É saber que essa mulher, ela chega ali com um diagnóstico e ela quer escutar alguma coisa. Né? Ela quer ser acolhida e ela quer escutar alguma coisa. Mas isso depende muito, Fernando. Por quê? Quando essa mulher, ela chega, muitas das vezes chega sozinha. Eu tô batendo nessa tecla, sabe, doutora? Porque eu vejo isso acontecendo no consultório. Muitas mulheres, empolgadíssimas até, uma outra questão, ali com a gravidez, e depois que ganham, elas se encontram naquele desafio. E aí, para piorar, não tem um amparo desse pai, desse homem que está ali do lado. Então ela chega ali sozinha. A primeira coisa que a gente faz é ter que amparar, explicar para ela toda a situação, ter o mesmo olhar bem assim de empatia para com essa mulher e ali tirar as dúvidas dela, tá? E por si só, o início ali da terapia, você já começa a quebrar as crenças limitantes que essa mulher tem. Como, por exemplo, como é que vai ser o desafio de cuidar dessa criança? Como é que eu vou fazer, muitas das vezes, para criar essa criança sem um pai, né? Um pai distante. Então, assim, a gente vai quebrando, desconstruindo todo aquele olhar negativo. E aí ela começa a olhar a vida, a maternidade, né? No outro prisma. E isso é fundamental, porque a energia que um profissional emana quando ele chega perto de uma pessoa e começa a falar ali de ciência e das próprias questões peculiares àquela pessoa, ela se sente amparada. Eu costumo dizer o seguinte, sabe? Meus pacientes que estão me ouvindo sabem. Eu costumo dizer o seguinte, olha, você não está sozinho mais. Agora, a sua mente, a sua psique é a minha psique aqui dentro. Então, a sua dor é a minha dor. Eu vou te ajudar. Porque eu tô sentindo, já consigo sentir, eu tenho uma facilidade para fazer isso, essa empatia. E aí eu começo a sentir aquela dor daquela pessoa, e isso a pessoa, na hora que ela vê você falar na verdade, faz toda a diferença na vida dela. Ela pensa assim, poxa, depoimentos de pacientes, poxa, eu não tô mais sozinha. Então ela já se sente pertencente a alguma coisa. Qualquer coisinha que aconteça, aquela pessoa, ela tem um amparo. Doutora Luciana, doutor Rafael, o que eu faço? Calma, vem aqui, antecipa a sua consulta, a gente dá um jeito. Muitas das vezes ela só queria escutar que alguém está ali. Coisa que ela não escuta de ninguém, esse amparo. O que eu queria também falar, o que eu observo, eu tenho 23 anos de formada, 23 anos que eu faço pré-natal, a importância do marido, do companheiro, seja lá o que for, na consulta pré-natal. Ela fica tão feliz, tá? Eu entendo que as pessoas trabalham, a pessoa tem trabalho, às vezes o horário não é compatível com o horário do pré-natal, mas quem puder, maridos, companheiros, vá ao pré-natal, à consulta pré-natal. Isso é muito importante, ouvir, participar. Para ela é tão importante escutar o coraçãozinho do bebê, é tão importante estar ali do lado, é tão importante o marido. Eu amo quando vai o acompanhante. Eu acho isso magnífico, porque para ela é muito importante. Para o homem pode ser que é uma bobagem, mas para ela é importante escutar o coraçãozinho do bebê, fazer pergunta, mostrar que ele mostrar que ele está ali, mostrar que ele está participando, que ele tem interesse por que está acontecendo. Não deixe de fazer isso, maridos.
Não deixe de fazer isso. Doutora, a senhora falou uma coisa agora que tocou na minha ferida. Preciso de um psicólogo agora. Fernando, não deixa de fazer isso. Pra ela é muito Hoje eu fui numa... importante. Não, é um caso... Porque a doutora é profissional. E aí eu vou agora fazer uma avaliação de profissional, tá? Hoje teve a ultrassom da minha esposa, hoje de manhã. E eu fui com ela na ultrassom. Ah, isso é tão importante. Só que chegou lá, a doutora não deixou eu entrar. Simplesmente não deixou eu entrar. Ah, mas isso é uma outra questão, né? Aí fiquei lá fora, esperando, né? Tudo mais, tranquilo. E depois ela me chamou lá pra entrar e tal. Aí eu entrei, né? E aí eu falei com a doutora. Eu falei, eu vim pra acompanhar a minha esposa, a senhora não deixou eu entrar. Eu já sou eu não acho... Aí eu falei com ela, eu falei assim, eu não acho justo, eu vim aqui pra acompanhar a minha esposa. Então se ela vai fazer uma ultrassom e eu vim, eu quero entrar junto com ela. Ela, não, mas agora eu te chamei. Eu falei, não, mas eu queria ter pego desde o começo. A senhora tirou medida do bebê, a senhora já fez várias coisas. E todas as ultrassons eu pude entrar, só na da senhora que eu não pude. Então eu não consegui entender. Então a senhora pode me explicar da forma que for que eu não vou conseguir. Porque ela já fez várias ultrassons e todas eu entrei. Porque pra mim é importante estar com a minha esposa. Pra você é importante, pra ela é muito mais Exatamente. importante. Se pra você é importante, não se diminuindo a importância do pai, tá? Não Sim, tô claro, isso. claro. Eu tô entendo. falando Não tem que comparação, né? Pra ela é super Exatamente. importante. Pra gente que é profissional, a gente tem que se olhar, gente. Isso é horrível. Olha pra você ver a visão que você tá tendo, não é Sim. verdade? Isso é desumano. Eu estimulo. Eu não gosto de ver acompanhantes. Que eles ficam com medo, né? Até por conta da pandemia, ainda tem aquela coisa com medo de entrar. Pode entrar, não me incomoda. Eu não me incomodo de ser questionada, eu não me incomodo de me perguntarem. Pais, companheiros, podem me perguntar que eu tô ali pra isso. Não tenho problema nenhum. Olha, eu não com sei relação qual ao o critério acompanhante. que a doutora, né, que acompanhou a tua esposa, teve. Com certeza ela deve ter o critério dela, né, doutora? Com certeza. Ah, eu sim, não claro. sei. Né? Ela deve ter ali a questão dela. A gente não tem como falar. Mas, assim, eu também entrei em todas Todas as consultas? as consultas. E a minha esposa segurava na minha mão. Ah, isso é Todas lindo, as gente. consultas. Isso é bonito. Fala a E verdade. eu lembro de cada comentário, assim, sabe, da médica e do médico que fez o pré-natal. Cada comentário eu lembro, todos. Mas o comentário mais bacana é no momento, né, que vai falar o sexo da criança. E das duas vezes foi um menino, e aí foi o mesmo comentário. Olha ali no meio da perna daquela criança, você não tá vendo não, mamãe? Eu já tinha visto, né? Porque eu não enxergo bem, mas nessa hora a gente é que é uma maravilha. Mas não Então, fala a verdade. E pra ela Começa foi por uma aí. coisa assim, sabe, muito interessante. Beijo pra minha esposa, meus 2 filhos, Matheus e Daniel. Então é muito, muito importante isso que você tá falando, sabe? Mas assim, só de você ter esse sentimento, isso já é muito gratificante. E eu posso dizer uma coisa? Até pra gente já tá chegando no nosso final, mas eu preciso falar isso. O que me despertou muito pra maternidade da minha esposa foi os nossos podcasts. Nossas conversas. O fato de eu Oh. participar do podcast, então quem tá nos assistindo, bom. peça seu marido pra assistir. Exatamente pelo fato de eu participar e tá entendendo como realmente funciona. Legal. Hoje, por Muito exemplo, bacana isso. esse tema de hoje, depressão pós-parto, pra mim é uma aula. Minha esposa tá grávida, vai ganhar bebê. Por que eu vi que eu fiquei enfatizando? E os sintomas? E os sintomas? E os sintomas? Exatamente pra que eu possa entender. Legal. Então, o fato desse podcast, Não é uma ele coisa tem, muito fácil, né? ele tem aberto muito a minha mente no que tange a minha esposa mesmo, a minha mulher. Então, o fator do pré-natal, eu vejo como foi fundamental pra ela toda vez que eu pude estar junto. Realmente fez um total de diferencial pra ela. Que bom. Né? Muito Eu bom percebi isso nela. Ela fala isso comigo. Quando agora o último eu não pude, que eu estava realmente muito agarrado trabalhando, ela falou, poxa, você não vai comigo. Né? E aquilo ali me causou uma estranheza. Não gostei muito de não ter ido. Então é muito importante esse nosso bate-papo aqui. Tomara que seu depoimento, Fernando, também sensibilize outros É isso que eu também ia que falar. puderem ir, tá? Sim, gente? claro, Que puderem claro. ir. A gente entende que, Sim, que as claro. pessoas trabalham, têm seus Sim, afazeres. sim. Se puder, não precisa ir em todas as consultas pré-natal. Vá pelo menos algumas. Sim. Que isso é muito importante. É importante. Assim, em relação à sua experiência negativa, eu vejo que alguns colegas eles se sentem inibidos, tá, Fernando? Às vezes, o acompanhante, ele inibe. Eu não estou falando que esteja certo ou esteja errado. Sim, sim, Eu tô claro.
falando assim que... por que tomou essa postura? Que às vezes o acompanhante, ele inibe o profissional. Então tem gente que se sente inibido para isso. Nem todo mundo está preparado para lidar com o acompanhante. Então, é meio complicado para certos profissionais em relação a isso, tá? Então, eles limitam o tempo para poder ter menos aborrecimento, tá? É isso que eu vejo. Mas, assim, no meu caso, isso não me inibe. Pode ir, pode conversar, muito pelo contrário. Pode perguntar, porque muitas vezes o companheiro está lhe ajudando. Ele, quando doutor não está fazendo a dieta direito, muitas vezes eu te questiono com você, não é? Sim. Fernando, quando tá Fernando, é verdade? Porque às vezes o companheiro, ele ajuda. Sim. Eu vejo assim, ela até falou assim, não vou te trazer mais na consulta de pré-natal. Exatamente. Ela até reclamam. Brincam, na verdade, estão brincando. Porque ele fala, o doutor não tá comendo direito, não tá fazendo a dieta direito, não tá tomando a medicação direito. O marido, o companheiro, o acompanhante, ou a mãe, seja lá quem for, eles ajudam. A visão que eu tenho, que a maioria, eles ajudam na consulta pré-natal. Bom demais. Tá? É muito bom. E é muito, assim, gente, até pra vocês dar a última fala de vocês, assim, um conselho até para as pessoas que estão nos assistindo aqui, igual a doutora falou, às vezes o homem não pode ir, realmente trabalha e tudo, não dá realmente pra ir e tudo. A gente Mas assim, entende. quando você chegar na sua casa, conversa com a sua esposa a respeito. Pergunte. Foi bem legal, porque ela fez a ultrassom e tudo, e aí tava lá as semanas do bebê. E ela falou assim, nossa, mas aqui tá marcando tantas semanas. Aí quando nós chegamos em casa, assim que nós chegamos, eu falei assim, pega aquela ultrassom de semana passada, vê lá se tá batendo. E ela pegou, e a gente começou a conversar, e aí, ó, tá diferente, será que tem algum problema? E a gente começou a discutir aquilo. Foi bem gostoso, porque ela se sente segura. Sempre tem um jeito. Entendeu? Sabe, olha a construção acontecendo. Exatamente. Isso Mas traz não segurança pra você ter uma mulher. noção, sempre tem um jeitinho. Essa semana eu fiz um parto de uma paciente que o marido estava embarcado. Ele não pôde chegar. Uau. E ele participou do parto. Online. Online. Que legal. Online o tempo todo, ele ficou lá assistindo e o pessoal do navio disparou-se fogos. Foi Que muito... bacana. Gente, foi Que legal. foi emocionante. Uau. Pra você ver, sempre tem um jeitinho. Tá? Ele de lá, a gente fazendo parto, ele tá fazendo ao vivo lá com a gente. O pessoal, na hora que nasceu a criança, dispararam fogos no navio. Então, Parabéns, eu não sei o nome dele. Você lembra o nome dele? Mas a gente não sabe, né, doutora? Marido da Jéssica. Mas, ó, tá de parabéns. Só lembro o marido da Jéssica. Que tava lá embarcado, né, Fernanda? Tava lá embarcado. Ótima atitude pra quem tava lá soltando fogos também. Mas não é verdade? Olha faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É a construção que vocês falaram, a questão da segurança, que a mulher precisa eu acho e tudo. Que precisa de segurança. Aí que começa o tratamento para depressão, nossa conversa inicial. Isso. Aí é a participação, é o olhar, é o estar junto, né? Então, assim, se tem alguma coisa que a gente possa falar, é falar. Vamos falar, vamos conversar e vamos entender. Eu acho o essencial na relação ao tratamento da depressão é o diagnóstico precoce e o olhar do familiar. Não é que aquela mulher tá chata, não é que aquela mulher solicita demais, não é que ela não quer trabalhar, não é que ela não quer de amamentar, que amamentar não é uma tarefa fácil também não, tá? Não. Eu dei de mamar 3 anos. Que era o sonho da minha vida, mas não foi uma tarefa fácil. Não é fácil dar de mamar, não é fácil criar. É um amor que Deus dá que excede todo o entendimento. Mas que é pra fraco, não, é pra forte, tá? Rafael, deixa uma mensagem final agora para as mulheres que estão nos assistindo, para os homens também que estão nos assistindo. Sim. Deixa uma mensagem final aí, para as pessoas aí, para nós. Bom, eu quero repetir a minha fala, dizer para você, mulher, para você, família, que está vendo esse podcast e tem aí uma pessoa que você conhece, que está grávida, que está apresentando sinais. Talvez você já até falou algumas coisas, já pensou, isso não é nada não. Muda esse conceito, muda essa visão, sabe? Porque é muito importante para você não se sentir culpado, culpada depois. Você pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa, dessa família, né? Na construção dessa pessoa como mãe. Então, e para você que é pai, tem essa visão, tá bom? De entender que isso é uma doença e que é grave e que no momento que ela for deflagrada ali, já não tem mais jeito, aí já foi. Então, assim, vai ter que tratar, tá? Mas você poderia ter evitado, poderia ter ajudado essa mulher. Evitado o sofrimento, né? Esse sofrimento. E você, mulher que está grávida, volto a dizer, se você tiver algum sentimento,
algum pensamento negativo, você vê que você tá mudando, sabe? Que algo tá ficando diferente para você, as coisas não têm mais sentido, procure ajuda. Procure o seu médico, conversa com ele, fala, eu tenho certeza que ele vai te amparar e se for preciso, ele vai te encaminhar para um psicólogo. E aproveita e fala o seu Instagram para as pessoas. Isso, Fernanda, meu Instagram é psicólogo, tudo junto, tá? Psicólogo Rafael Oliveira, tá bom? Atendo aqui em Volta Redonda, no Vila Shopping, atendo em Barra Mansa também, tá joia? E também atendo online, tá joia? Dizer para você que tem cura, você pode sair bem, tá joia? E é não só para você, é para sua família e principalmente também para o seu filho ou para sua filha. Show de bola. Deus te abençoe. Show de bola. Amém. Doutora, agora com a senhora. Fala da sua clínica. Com certeza. Vamos finalizar falando da clínica Luciana Graças a Deus tem sido um Florenzano. sucesso a clínica, graças a Deus estamos crescendo, né? Vamos fazendo cirurgia de linfoplastia, que é a cirurgia íntima, redução dos pequenos lábios dos pacientes. Vamos lá, aparelhagem, ó, tá tinindo. Outra coisa, vamos começar agora com cirurgião plástico. Nossa. Que vai fazer a blefaroplastia. Quem sabe aquela redução, quem tá com a pálpebra caído. Vamos agora melhorar o olhar, estamos lá. Fora os profissionais que já temos, o doutor Rafael, graças a Deus, estamos com a gente. Doutor Rafael tá lá com a gente, temos nutricionista, fisioterapeuta, acupuntura também, tá? Tá lá bombando. Estamos aguardando, tá? Que é a única clínica que tem... Portão Rosa. Isso aí. Na rua 48, 48, número 38. Transversal da rua 33, né? Isso aí. Pré-natal de alto risco, pré-natal de baixo risco, ginecologia, cirurgia ginecológica, cirurgia por vídeo. Estamos aí. A coisa tá só Graças a evoluindo. Deus. Principalmente, a doutora vai gostar de ouvir isso, porque eu sei que é dela, é meu também. É um olhar humanizado, diferenciado, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Não, Eu desafio é você, verdade. você não vai encontrar. É só lá na clínica da doutora Luciana Florenzano. Vai lá que você vai gostar. É isso aí. Olha o nosso psicólogo. Tá vendo? Amém. Bacana. Gente, terminamos aqui mais um podcast. Falamos hoje sobre depressão pós-parto. Se você gostou, se inscreva, deixa seu like pro seu dedo não cair e deixa seu comentário aqui também. Tem vários outros podcasts aqui, assuntos muito interessantes aqui. Esteja assistindo. E nós também estamos no Spotify. Então clica lá no Spotify, acha lá a doutora Luciana Florenzano, que nós também estamos lá para você ouvir esse podcast no carro, por exemplo, e você ter um assunto aí, um conteúdo que vai fazer total diferença na sua vida. Muito obrigado e até Só o mais próximo tema. minutinho. Fale, doutora. Fiquei muito feliz com esse tema. Pouco se fala em relação a isso. Queria agradecer, foi muito importante, tá, Rafael? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, sei doutora, como que foi difícil, por essa né, pra você estar oportunidade aqui, que você né? está me dando, você, Queria Fernanda. agradecer de você estar comigo lá na clínica, é um apoio muito grande. Eu tô muito feliz mesmo de estar lá, tá? Fernando fazendo meu marketing, não tem como agradecer vocês, tá? Meus super-homens. Amém. Tá bem? E agradecer. E eu queria dar essas considerações finais, é que não tem relação a ser pobre, ser rico, meio social. A depressão pega tanto pobre quanto rico, tá? Exatamente. Não é vergonha de falar, não é vergonha de assumir. Mulheres, falem. Companheiros, ajudem. Família, apoiem. Beijo. Perfeito. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.